A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa a pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meu irmão, trazendo uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base a revista trimestral da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2025, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Então a gente traz aqui algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, consigam, tragam uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Você que está chegando a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, Jesus te abençoe. Se você puder, se inscreva no canal, curte, comente aí o que você vir aqui no vídeo. E se você quiser adquirir a revista, entre no site da editora Betel e procure a forma oficial de adquirir sua revista, para que você também possa participar conosco. Nosso trimestre, essa revista, esse material, foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira, tem nos abençoado muito para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje, meus irmãos, estamos aqui trazendo a última pré-aula desse terceiro trimestre de 2025, e nós vamos falar hoje sobre o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Então hoje nós vamos fechar o trimestre aqui com essa última lição, falando do melhor, falando de tudo que Deus tem nos prometido. A maior promessa, o acópole, o clímax de todo o evangelho, de toda a palavra, a maior promessa que já foi colocada desde lá do Éden para nós, que é o quê? A vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a maior promessa, essa é a promessa principal. Isso foi o que Jesus nos prometeu, que um dia nós iríamos morar novamente com Ele no céu, que aquela relação que existia lá no Éden seria restaurada e o homem voltaria a ter eternamente um relacionamento com Deus. Então essa é a maior promessa, e sobre isso nós vamos falar nesta última lição. Então anote aí, veja o que você precisa. Se você quiser fazer algum comentário, participe conosco, para que você também aprenda essa última e bela lição falando sobre a vida eterna que só encontramos em Cristo Jesus, a eterna promessa de salvação que está pronta, que está colocada para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, amém? Então ele traz como texto áureo, meus irmãos, João capítulo 5, verso 26, que vai dizer: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então esse é o texto áureo, e a verdade aplicada vem: permanecemos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai morar no céu, ninguém vai conseguir viver a eternidade ao lado do Senhor se não for através de Jesus Cristo, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna, amém? Glória a Deus. Então vamos aqui na lição propriamente dita. Como introdução, gostaria de destacar para os irmãos que Deus, por amor, enviou seu Filho, que tem vida e concede a vida. Ele é o dono da vida e Ele cede a vida. Só tem vida, meu irmão, quem está em Cristo. Então destaque isso para o seu aluno. Ele é a própria vida e Ele que concede a vida para todos aqueles que vêm a Ele, aqueles que creem nele. Ele concede vida e vida em abundância. Então destaque aí para o seu aluno. No capítulo 1, ele vai falar: no Filho de Deus está a vida, né? Um assunto importante durante todo o Evangelho de João é falar sobre que Jesus é a vida, né?
Então a gente vai ver que vida, ela tem alguns sentidos, e no sentido do Novo Testamento é a vida absoluta, depois ela tem o sentido de vida física e principalmente a vida eterna. Então quem tem Cristo mesmo tem o sentido pleno da vida. Ele tem vida absoluta, que é a relação com Deus, ele tem a vida física, que é o natural, e ele tem a vida eterna prometida para ele, não vai viver novamente o relacionamento com Deus, né? Então, essa é a completitude, a plenitude da palavra vida que a Bíblia traz. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a vida absoluta e temos aquilo que Deus tem, nós temos. Então a gente tem a vida física e um dia nós temos a vida eterna na presença do Senhor. Então esse é o sentido de vida que a Bíblia traz, a vida no sentido pleno para somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois a gente vê o efeito do pecado, né? Então o que aconteceu? Quando lá no Éden o homem pecou, o que aconteceu? A vida foi quebrada, certamente morrerás. Então a vida física ali, o relacionamento com Deus foi quebrado. Então o pecado, ele tira essa vida. Então o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que vive no pecado, ele acha que está vivo, mas está morto. Todo ser humano depende da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para não viver espiritualmente enganado, ou seja, não achar que está vivo, mas quando na verdade está morto. Então a gente precisa de Cristo para que ele venha nos redimir do pecado, nos perdoar dos nossos pecados, nos lavar com seu sangue carmesim, para que assim a gente tenha a vida, e a vida verdadeira, a vida que leva para o céu e a vida eterna. Porque se a gente vive no pecado, nós achamos que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos, porque estamos longe da vida que é Cristo. Esse é o grande detalhe. As pessoas vivem, no mundo, vivendo as suas vidas, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, acham que estão felizes, acham que estão vivendo, acham que estão usufruindo do melhor da vida, mas quando na verdade estão mortos, porque sem Cristo você não tem vida. Então destaque isso para o seu aluno. Essa é o grande detalhe. Nós só temos a vida plena, a vida perfeita, a vida verdadeira quando estamos em Cristo. Destaque isso para o seu aluno. Somente Cristo quebra o efeito do pecado, nos restabelece com Deus e novamente nos dá a vida verdadeira e absoluta, que é estar com Ele. No tópico 1.3, o Filho de Deus veio para dar a vida. Então, o que nós estamos falando? O pecado entrou, trouxe a morte. O homem estava morto em seus pecados, estava destituído, condenado, fora da glória do Senhor. Estava morto-vivo. Ele tinha a vida física, mas somente isso. Estava morto espiritualmente. Essa é a pior morte, porque quando a morte da vida, da física acaba, quem está vivo espiritualmente continua vivendo em Cristo. Mas quem está morto espiritualmente, ele vive a segunda morte, que é viver longe do Senhor. Então, o efeito do pecado trouxe isso. Mas quando Jesus veio a essa terra, na cruz do Calvário, entregou o seu sangue sobre nossos pecados, ele nos dá novamente a vida. Ou seja, aquele que agora crê no Senhor, ele recebe a vida verdadeira, a vida plena, a vida eterna. Por isso é que quem tem Cristo tem a vida, porque ele é a vida. Quem não tem Cristo está morto, porque não tem a vida. Destaque isso para o seu aluno. A gente fecha aqui falando sobre esse tópico tão importante, que é a vida que somente temos em Cristo. Ele é a vida, ele concede a vida. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem, não tem vida. Então, esse é um resumo do tópico vida que João traz baseado nas palavras do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. O Pai promete vida eterna a todo aquele que crer no Filho. Então, destaque aí para o seu aluno. No tópico 2, no capítulo 2,
a vida eterna com Cristo. Agora a gente precisa entender que Cristo traz a vida, Ele é a vida, mas nós precisamos receber a vida. É uma escolha, meu irmão. Jesus novamente nos deu a escolha de ter vida ou de ter morte. Quando estava lá no efeito do pecado, nós não tínhamos escolha, estávamos todos mortos, estávamos todos destituídos da glória do Senhor, condenados à morte pelo nosso pecado. Mas quando Cristo vem, Ele traz uma opção, uma escolha. Agora você tem o caminho de vida e o caminho de morte. Se você seguir a Cristo, crer em Cristo, receber a Cristo, aí você terá condições de desfrutar a vida eterna. Mas se a pessoa desprezar essa escolha, essa oferta, ela não terá a vida eterna ao lado do Senhor e viverá a eterna morte longe do Senhor Jesus Cristo. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.1, dentro desse âmbito, falando sobre vida eterna com Cristo, é necessário a gente crer em Jesus Cristo, né? Aquele que crê não será condenado, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi isso que Paulo falou para aquele carcereiro. Então a necessidade de crer, mas crer com a fé do arrependimento. Não é a fé natural, a fé utilitária que as pessoas têm. As pessoas têm fé, todo mundo tem fé. Tem a fé natural, você planta, você tem certeza ali, você tem a fé de que aquilo vai dar fruto, né? Que aquilo vai nascer. Você sai de casa, você tem fé que vai chegar no compromisso que você tem. Isso é a fé natural, você crê que vai dormir e que de manhã vai amanhecer e vai aparecer o sol. São as fé da coisa natural, as coisas que acontecem naturalmente. E tem as pessoas que têm a fé utilitária. Ele sabe que Deus pode dar, ele sabe que Deus pode fazer. Então ela pergunta, não, eu creio que Deus pode me dar isso, eu creio, é fé utilitária. Mas o que nós estamos falando aqui, para que a pessoa receba a vida eterna, é sobre a fé de arrependimento. Essa é a fé que cada um de nós precisamos ter. A fé que eu preciso me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados ao Senhor, e a fé de que Ele tem poder para me perdoar e eu vou continuar caminhando com Ele e não vou cair mais no pecado. Essa é a fé que traz a vida eterna. É a fé que me leva a obedecer aos mandamentos para eu não infringi-lo, para eu não fazer coisas erradas que me afastem do Senhor. Essa é a fé em Cristo que me traz a vida eterna. É a fé para a obediência, meu irmão. A fé que me leva a me arrepender das coisas erradas que eu faço e não fazer mais para poder obedecer a Cristo, ter um relacionamento com Ele e assim Ele poder me levar para o céu, porque Ele diz que aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? O que me ama será amado do meu Pai. Então, isso é a fé que nós precisamos ter em Cristo. A fé para o arrependimento, a fé para a obediência. Essa é a fé que nós precisamos ter para alcançar a vida eterna. Depois, no tópico 2.2, para que a gente tenha vida eterna em Cristo, precisamos o quê? Receber a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso viver a vida, receber a palavra, eu preciso viver o que a Bíblia ensina. Então, eu preciso receber a palavra de Deus para que eu tenha vida e vida eterna. O que acontecia lá com os fariseus e acontece nos dias de hoje também? Todos eles conheciam a palavra. As pessoas no mundo hoje em dia conhecem as palavras, conhecem os 10 mandamentos, conhecem as coisas que Deus pede, conhecem a palavra do Senhor, todos. Mas o que tem a diferença? Eles não vivem a palavra, eles não viviam, eles não colocavam em prática. Então é como se você conhecesse a casca da fruta, mas você não comesse, não tivesse contato com o que tem dentro da fruta. Sabe aquele nozes do Natal que a gente costuma comprar, que tem aquela casca dura? Você tem que quebrar ela ali para sair aquele nozes lá de dentro,
para poder comer e ter acesso ao que a fruta tem para te dar? E exatamente a palavra. Muitos conhecem a casca, muitos conhecem ela por fora, superficialmente, mas não vivem ela lá dentro, não tem contato com Deus da palavra, então não obedece, não vive. Esses não alcançarão a vida, porque para que você tenha a vida eterna em Cristo, tem que viver a palavra, porque João diz que Jesus é o quê? A palavra mesmo. Ele é a palavra de vida eterna. Então eu preciso receber a palavra. Receber não é conhecer. Conhecer é só você saber que tem, mas receber é você viver aquilo que está escrito na palavra. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.3 vai falar sobre a relevância de praticar a palavra de Deus. Então aquela velha parábola que Jesus sempre falou: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é um construtor insensato que constrói a sua casa na areia. Mas aquele que ouve e as pratica, eu semelhá-lo-ei a um construtor que fez a sua casa na rocha. Então, meu irmão, para que você consiga viver neste mundo, para que a gente consiga superar esse ambiente pecaminoso que a gente vive nessa terra, nós precisamos botar em prática a palavra, cortar na carne mesmo. Vai doer, é difícil obedecer, mas é somente esses que vivem e praticam a palavra do Senhor é que alcançarão a vida eterna em Cristo. Então nós precisamos receber a palavra e viver. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então destaque aí para o seu aluno. Muitos conhecem, muitos sabem que não pode fazer, que é isso. Muitas pessoas sabem o que é pecado, o que Deus não gosta, mas não tem a fé de não fazer, a fé de obedecer, não tem a comunhão com o Espírito Santo para frear os seus ímpetos carnais e não viver aquele pecado. Então nós precisamos receber, conhecer e receber a palavra para termos vida e vida em abundância e vida eterna em Cristo Jesus. Então aqui a gente fecha o tópico 2, o capítulo 2, dizendo que após a sua morte, Jesus ressuscitou e foi ao céu para nos preparar lugar. Então ele está preparando uma mansão celestial, um local para que um dia a gente possa ir viver com ele para a honra e glória do Senhor. Um local, uma situação, um ambiente em que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao pensamento do homem o que Deus tem preparado para nós. Então, meu, vale a pena ter Cristo, vale a pena receber a palavra, vale a pena obedecer, renunciar ao pecado para vivermos o melhor de Deus nesta terra, amém? Capítulo 3, meu, a esperança dos salvos. Olha aí, a esperança do salmo é quem é a vida eterna. É um dia Jesus vai vir nos buscar e nos levar para o céu. Para isso nós vivemos, para isso nós obedecemos, para isso nós cremos, nós renunciamos o pecado, para viver essa emoção, para viver essa esperança, que há um dia tocar a trombeta e Jesus vir nos arrebatar e nós irmos morar com ele no céu. Essa é a esperança de Cristo, a esperança do crente é Jesus vir nos buscar, nos atirar dessa terra de sofrimento, dessa terra de dores e nos levar para o céu, longe de Satanás, longe dos demônios, longe das coisas erradas, num ambiente limpo, perfeito e agradável para vivermos a eternidade com o Senhor. A vinda de Cristo é a nossa esperança. Não pode ser preocupação, não pode trazer medo para o salvo, para o crente. Tem que ser a esperança, é a expectativa. Essa é a nossa boa esperança, que um dia a trombeta vai tocar e num piscar de olhos nós seremos arrebatados, sairemos deste mundo de trevas para ir morar na maravilhosa luz, nas mansões celestiais, no local que Jesus foi nos preparar. Então essa tem que ser a nossa esperança, né? A dimensão, aí no tópico 3.2, ele vai falar sobre a dimensão futura, né? É a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho de Deus e nele permanece, já tem uma experiência parcial de vida eterna e vive na esperança de uma dimensão futura, de uma vida eterna completa. Ou seja, você que já tem comunhão com Cristo,
você já experimenta uma gota, um início de ter o relacionamento com Deus, do que é ter a vida eterna. Mas quando chegarmos nesse ambiente futuro, nessa dimensão celestial, nós teremos a plenitude, teremos completude de tudo aquilo que Deus tem para nós, o que é realmente viver com Deus, viver uma eternidade. No tópico 3.3, estar onde Jesus Cristo está, né? Esse também é uma da grande esperança, é estarmos com Cristo. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele diz: para onde eu estou indo agora, vocês não vão poder ir. E aquilo talvez trouxe uma apreensão. Os discípulos ficaram meio tristes, mas Jesus disse: não fique triste, um dia eu vou voltar, vou vir buscar vocês, então vou levar vocês para viver onde eu estou. E essa é a nossa maior esperança. Um dia sermos transformados, recebemos um corpo glorificado, que não se corrompe, que não adoece, que não chora, que não tem tristeza, um corpo perfeito para nós vivermos a eternidade aonde Jesus Cristo está. Essa é a nossa maior esperança. Vivemos com Cristo, irmos para onde Ele está, para o céu, viver a vida eterna com Ele. Então, guarde essa lição, destaque isso para o seu aluno, diga a ele que vale a pena ser fiel, que vale a pena continuar com Cristo, apesar das lutas, das dificuldades, saber que um dia, meu irmão, isso vai acabar, nós vamos para um lugar onde nada do que nós vivemos aqui será lembrado, nada do que passamos aqui será comparável ao que Deus tem preparado para nós no céu. Então vale a pena ser fiel, vale a pena esperar mais um pouquinho, e na hora certa Ele vai vir nos buscar, nos levar para vivermos a sua grande promessa, que é a vida eterna. Então, guarde a palavra, obedeça a palavra, renuncie o pecado, viva em comunhão com Deus, e você terá a vida eterna também, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Assim nós terminamos, para a honra e glória do Senhor, o terceiro trimestre de 2025, e na próxima videoaula, se assim o Senhor permitir, estaremos trazendo a primeira pré-aula do quarto trimestre de 2025. Amém, meu? Que Deus te abençoe. Você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.